Boa tarde. Venho neste momento para vos falar sobre um assunto muito popular que as pessoas muitas vezes usam para justificar as suas escolhas e decisões. Venho vos falar sobre o livre-arbítrio. Se fala muito sobre o livre-arbítrio, mas muitas vezes as pessoas não têm noção ou não têm entendimento quando Deus estabeleceu o livre-arbítrio para o ser humano. Segundo o texto que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 16 e o verso 17. Aqui, Deus dá o direito do homem fazer a escolha entre duas situações em que ele deveria tomar as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. Em resumo, quer dizer, o que todo mundo fala, as pessoas falam, que é o livre-arbítrio que Deus deu. Só que tem uma coisa que muitos não conseguem compreender ou entender, que Deus, ele estabeleceu o livre-arbítrio naquele momento em quando ele trouxe duas situações para o homem. E deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de fazer a escolha. E muitos não entendem e não têm conhecimento quando realmente foi o momento em que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de fazer a escolha. Eu vou ler no texto das Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o verso 16 e o verso 17, que nos diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aqui está o texto que traz referência ao que muitas pessoas falam sobre o seu livre-arbítrio. Mas nós vemos, meu amigo, que Deus, ele apresentou que o homem poderia escolher comer de todas as árvores que eram no jardim. Deu a liberdade da escolha. Mas aí, Deus estabeleceu um limite, uma regra, uma lei, um mandamento, dizendo para o homem que, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que certamente comerdes, certamente morrerás. E aí, Deus deu ao homem o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. E como nós vemos, Deus, pois a escolha
para que o homem o fizesse. Só que muitos homens não observam o quanto o seu livre-arbítrio não lhe dá o direito de escolher qualquer coisa. Porque tem uma consequência se você escolher qualquer coisa. Você tem sim o livre-arbítrio, mas Deus te deu a oportunidade para você fazer a escolha certa. Porque no jardim tinha a árvore da vida. E Deus deixou que você fizesse a escolha. E Ele falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aí está o livre-arbítrio. No dia em que Deus estabeleceu para que o homem fizesse a escolha. Porque Ele disse que no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer. E qual foi a escolha que o homem fez? Por falta de conhecimento e por falta de entendimento. Tanto ele quanto a mulher que Deus tinha colocado do seu lado para ser a sua companheira e sua ajudadora. E nós vemos que o homem e a mulher deixaram ser levado pelo engano da serpente, que podemos supor que usado pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo, que é o diabo, conseguiu convencê-los a transgredir a lei de Deus, quando deixou se levar pelo seu argumento, tentando descredibilizar o que Deus estabeleceu como consequência se por um acaso eles usassem o seu livre-arbítrio de forma errada. E foi o que aconteceu. A mulher comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu também ao seu marido. E os dois comeram. Os dois usaram o seu livre-arbítrio e comeram da árvore, do fruto da árvore que Deus ordenara que não era para comer. E houve a consequência, que é a morte. E muitos usam esse argumento de que tem o direito de fazer o livre-arbítrio. Realmente, você tem o direito. Mas uma coisa que eles não conheciam, hoje nós conhecemos. E nós sabemos que se fizermos uma má escolha, nós estaremos sofrendo as suas consequências. Mas eles não sabiam. Mas hoje nós temos exemplo. Quando Deus estabeleceu e nos deu o direito de fazer a escolha naquele momento, foi o momento em que Deus deu o livre-arbítrio ao homem para fazer a sua escolha. Mas não acredito que Deus queria que o homem fizesse escolha errada. E tanto é que por muito tempo, quem sabe, eles não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o dia em que Eva se encontrava sozinha. E a serpente aproveitou o momento, o diabo, nosso adversário, usando a serpente, começou um diálogo e conseguiu convencê-la de que Deus não estava sendo verdadeiro com respeito à morte. E ela usou o seu livre-arbítrio e escolheu transgredir a lei de Deus e comeu do fruto da ciência do bem e do mal. E aí veio a morte. E a morte é um fato. A morte se deu, meu amigo, porque o primeiro casal, assim como muitos falam, eu tenho direito de livre-arbítrio, usou o seu livre-arbítrio para transgredir o mandamento que Deus estabeleceu para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal.
e a consequência foi a morte. E todos morrem. Por isso que todos pecaram. Preste atenção, meu amigo. Faça uma observação acerca desse acontecimento. Leia lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 2. Depois você vai lá no capítulo 3, que você vai ver quando a serpente falou para a mulher, enganando-a, usada pelo nosso adversário, o diabo, que ele usa o ser que Deus criou. E nesse presente século, não está sendo diferente. O diabo, que é o nosso adversário, que não quer ver o nosso bem e a nossa comunhão com Deus, tem convencendo pessoas a usar o seu livre-arbítrio de forma errada, para o mal, para fazer as coisas que Deus não se agrada. Você tem o direito, sim, meu amigo, porém, você vai sofrer a condenação da sua má escolha. Porque está escrito lá no livro de João, no capítulo 3, do verso 16 em diante, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e a condenação é essa, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Olha aí, novamente, a escolha diante de você, a escolha de crer em Jesus Cristo para herdar a vida eterna, e de não crer para ser condenado eternamente. E muitos têm dado ouvido para o diabo, e têm não crido em Jesus, e não aceitado ele como seu Salvador, andando, praticando e fazendo tudo que Deus não se agrada, o qual ele estabeleceu pelas suas leis e pelos seus mandamentos, e muitos não querem acreditar nisso. Ele deu sim o livre-arbítrio para você, meu amigo, como deu o livre-arbítrio para mim, e eu fiz uso do meu livre-arbítrio. Quando tive o conhecimento do Evangelho, quando eu li nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, falando sobre essa salvação e sobre essa condenação, foi o que Deus me deu o direito de fazer a escolha. E eu escolhi a salvação que há em Cristo Jesus. Você também tem o direito de fazer a sua escolha, usar o seu livre-arbítrio. Esse é o momento em que você pode usar de forma certa. Deus, no começo da criação, deu o livre-arbítrio para Adão e, posteriormente, também para Eva, sua mulher. Mas eles optaram em usar o seu livre-arbítrio para fazer a escolha errada, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas que nesse dia, no dia em que você ouvir esse vídeo, que seja de dia, que seja de noite, que seja à tarde, que seja pela manhã, que seja pela madrugada, que você faça uma reflexão, meu amigo. Você tem sim o direito de livre-arbítrio. Deus deu esse direito lá no Éden, quando colocou diante do homem a escolha em comer das árvores que ele não tinha proibido, e no meio dessas árvores estava a árvore da vida, poderia comer do fruto da árvore da vida. E Deus simplesmente estabeleceu uma regra, estabeleceu um limite e um mandamento para que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Não usasse o seu livre-arbítrio para fazer a escolha errada. Porque se ele usasse o seu livre-arbítrio para fazer a escolha errada, eles iriam morrer. E é isso que o Senhor manda falar para você. Ele te deu o livre-arbítrio, mas não te deu o livre-arbítrio para fazer o errado.
Mas se assim você escolher fazer uso do seu livre-arbítrio errado, você tenha consciência de uma coisa, meu amigo, que da mesma forma que eles, ao comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, trouxe a morte para toda a humanidade. Só que dessa vez, a morte vai ser somente para você. Eles comeram e todos morreram. Mas se você usar o seu livre-arbítrio errado e não crer no unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo, você só será condenado no dia do juízo final, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, do verso 11 em diante. Vá ler, para você ter o conhecimento, que lá vai ser estabelecido o trono branco, e vai ser aberto os livros das obras, e cada um será julgado pelo que está escrito nos livros das obras. E diz também que vai ser aberto o livro da vida. E aquele cujos nomes não estarão escritos no livro da vida, será lançado no lago de fogo, meu amigo. Aí está o livre-arbítrio para você fazer a escolha. Adão e Eva fez a escolha e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e trouxe a morte para toda a humanidade. Agora, se você usar o seu livre-arbítrio e fazer a escolha, não crendo em Jesus Cristo e na mensagem do seu evangelho da salvação, a consequência pelo mau uso do seu livre-arbítrio será a condenação eterna no lago de fogo. Pense nisso, meu amigo. Use o seu livre-arbítrio corretamente. Senão, vai ser só você que vai sofrer as consequências por sua escolha, no qual você fará uso do seu livre-arbítrio pela última vez, porque depois que ser lançado no lago de fogo é para toda a eternidade. Isso quer dizer, é a prisão perpétua da alma. Você não vai poder mais se reconciliar com o Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, porque você fez a má escolha, escolhendo não crer em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, enquanto vida você tiver. Creia em Jesus Cristo e aceite a Ele como seu Salvador, para que você possa herdar a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de você, em o nome de Jesus. Amém.